Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Em função de pedidos, nós vamos continuar com as nossas lives, né? Nossas lives serão semanais. Coloquem na sua agenda aí. Estou muito feliz por toda a repercussão da live, das lives que nós fizemos semana passada. Então, foi muito legal. Quer dizer, trouxe uma repercussão muito positiva e semana passada e retrasada, né? E a galera pediu aí para a gente continuar. Então vamos nessa, né, gente? É um prazer estar aqui com vocês. Agora nós vamos dar continuidade. Tem uma série de tópicos, né, para a gente tratar. Aliás, se você tiver alguma sugestão de tópico, manda aqui também no chat para que a gente possa colocar na nossa lista, né? Então, isso que eu vou mostrar hoje a gente vai falar especificamente de trabalho padronizado, né? E isso está dentro do conceito de logística mais eficiente, que é o conceito para ser distribuição almoxarifado, que é o conceito que a gente desenvolve aí, né? E lançamos um treinamento semana retrasada, né? E infelizmente já encerrou a inscrição, né? A gente deve pensar numa nova turma agora, talvez em fevereiro. Muito bem. Então, para começar, eu queria me apresentar. Vai ser uma apresentação mais curta que a tradicional. Meu nome é Alexandre Cardoso, sou CEO da Tubilin, onde a empresa ela nos ajuda, a gente ajuda outras empresas a eliminar desperdício, e já venho nessa jornada há 28 anos, tendo já atuado em várias organizações no setor alimentos, químico, automotivo, metalúrgico, consumo e serviços. E eu desenvolvo materiais de treinamento e ligados à produção, logística e vendas também. Sou mestre pela Politécnica da USP e leadership da Universidade de Kentucky, Estados Unidos. E sou autor de 3 livros. O primeiro deles aqui é o Capinha Vermelha, que eu gosto muito, que ele fala sobre como apliquei Lean na minha casa. Ele é um livro que foi desenvolvido para poder fazer aplicação, né, tornar o Lean mais conhecido, né, do ponto de vista, para quem não conhece Lean, né, para que possa uma linguagem bem simples, e isso traz aí resultados, né, para que você possa aprender e aplicar isso no dia a dia. A gente tem divulgado isso através desse livro. Tem um livro de capa roxa, que ele fala um pouco sobre como aplicar a metodologia Lean na área de serviços, ou, aliás, no escritório, em processos administrativos, também conhecido como Lean Office, e também o livro Logística Lean em Centro de Distribuição, que é a base, né, para esses conceitos que eu estou divulgando aqui na internet, com o intuito de tornar esse conceito mais conhecido e aplicado, né, e a gente poder atingir mais pessoas aí dentro desse processo de melhoria. E quem é a Tubilin? A Tubilin é uma empresa que tem o propósito de estimular as pessoas a aplicarem o Lean de maneira que sejam mais produtivas e felizes, e também temos a meta de treinar 10 mil pessoas até 2030, e esses são os nossos valores, que nós prezamos, né? Cliente feliz, entregar resultado, colaborar e fazer tudo com qualidade e confiar na equipe. Então, basicamente, essa é a parte introdutória, e a ideia é a gente fazer a abordagem que está dentro desse livro, que é o livro de Logística Lean sem Distribuição, que é o livro que eu escrevi, né, como eu falei, onde ele prega entregar ou receber o material certo, na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, na qualidade certa e no acondicionamento correto, sem desperdício. Então, esse livro traz aí o conceito Lean aplicado no dia a dia das empresas, né, para que você possa, através dele, ter o conhecimento de parte da metodologia que nós ensinamos. E esse livro você pode encontrar no nosso site ou no site do Lean Institute Brasil. Muito bem, dentro desse tema, o livro ele faz uma abordagem bem bacana para a gente eliminar desperdício.
E os desperdícios são aqueles 7 desperdícios que eu já passei com vocês, né, nas últimas lives, que ele trata de vários desperdícios aí, dos 7 desperdícios clássicos, né, que são excesso de estoque, excesso de produção, espera, movimentação, transporte, processamento desnecessário e defeitos. Então, são 7 desperdícios que são totalmente visíveis na logística, né? A logística todos esses 7 desperdícios tradicionais da produção, eles estão vivos e acontecem no dia a dia da logística, né? Você que é profissional da logística deve conviver com esses problemas, esses desperdícios no seu dia a dia. Muito bem. Então, o foco hoje é falar um pouco como melhorar a produtividade aplicando um conceito chamado trabalho padronizado. Esse conceito, na verdade, vai te ajudar ou ajudar as empresas a conseguirem eliminar ou reduzir, né, o que a gente chama eliminar os problemas relacionados à realização de uma atividade. Eu peguei aqui como exemplo o caso da separação, que é uma área onde a gente encontra muitas vezes a baixa produtividade, né, e essa baixa produtividade ela está presente na logística, né, de uma maneira bem significativa, e ela é algo real, né, do dia a dia, onde você vê lá operadores que têm um melhor desempenho do que outros, então muitas vezes alguns deles fazem atividade de uma maneira mais eficiente, outros de maneira menos eficiente. Aí você tem o que a gente chama de variabilidade no processo, o resultado é diferente. Isso acaba gerando a baixa produtividade. O excesso de caminhada também é um processo que também é afetado, né? Afeta, vamos dizer assim, a separação, erro de separação, né? Hoje a gente vai tratar principalmente dessa baixa produtividade dos erros, né? Como evitar os erros, né? Dentro desse processo de separação, que é algo recorrente na maioria das empresas que a gente conhece, e às vezes falta material no ponto de uso ou do ponto de coleta, né? Isso acontece porque alguém deixou de fazer uma tarefa como deveria ser feita. Então, isso traz essa ineficiência. Então, isso também é uma das causas, exatamente, não realizar a tarefa de maneira correta. Consequentemente, você armazena em local errado ou, muitas vezes, não armazena o produto no local definido, que é um erro, né? Então, isso acaba gerando a falta de material nesse ponto de coleta. Então, a ideia é que a gente mostre para vocês esse conceito de trabalho padronizado que pode lidar com essas ineficiências, né? Então, esse módulo é um dos módulos que está no nosso treinamento também, né? Trabalho padronizado, como fazer e como aplicar. Então, a pergunta que você tem que responder é por que você vai fazer o trabalho padronizado? Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu acho bem legal, assim, que é um exemplo que a gente usa no nosso dia a dia, que demonstra um pouco o que a falta de um trabalho padronizado pode gerar. Isso é bem bacana e eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Esse é um processo que eu costumo dizer sem método e um processo com método. Vamos ver quanto tempo demora. E, especificamente, esse é um exercício que a gente realiza também nos nossos treinamentos, que é para soltar... Opa! Problema aqui de estrutura. Meu computador desmontou aqui. Mas estamos todos aí, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, então, você tem aqui um processo sem método, nós vamos ver quanto tempo leva, e depois um processo com método, com trabalho padronizado, beleza? Então, sem trabalho padronizado, olha o que acontece com esse método. Então, aqui a função é soltar o prego, né? Assim como uma função na logística, que é você, por exemplo, pegar um determinado material ou fazer alguma atividade sem ter uma instrução, um trabalho padronizado, né? Depois eu posso até explicar a diferença entre instrução e trabalho padronizado. Instrução, trabalho e procedimentos, né? Que também tem uma confusão muito grande. Então aí você não consegue soltar, né? A gente
Claro que aqui fez uma pequena demonstração, que aí deu, sei lá, 33 segundos. Agora vamos fazer aqui com um método. Já a pessoa leu o método e vamos ver quanto tempo ela... Você viu aqui? Não deu nem para ver direito, né? Deixa eu aplicar de novo aqui para vocês verem. Olha quanto tempo a pessoa levou aqui para... usando o método. Uau! 7 segundos, gente. Então, uau! Não sei se vocês perceberam aí qual é o ganho, né? O ganho é realmente impressionante, onde você diminui aí mais de 50%, e isso traz, né, esse resultado. Então, a ideia é que a gente mostre para você como fazer isso no dia a dia. Então, no dia a dia, o que a gente quer com esse processo é o que a gente ganha, eliminar o que a gente chama de variabilidade, ou seja, sair desse processo onde você tem grandes variações, né, de pessoas fazendo a atividade e fazendo com que ela aconteça de uma maneira aleatória, aí o resultado é muito ruim, né? Você pode ver aqui que a variabilidade, o pico e o vale é muito grande, e isso traz resultados diferentes. Então, isso é o que nós chamamos variabilidade, onde não tem o trabalho padronizado, né, onde você realmente perde eficiência. E aqui já com o trabalho padronizado. Então, esses são resultados que você observa ao aplicar o trabalho padronizado. Você tem menos variabilidade e faz com que o tempo seja otimizado. Então, essa é a ideia do trabalho padronizado, traz esse resultado para a operação. Então, se você tem lá a produtividade de um operador que é mais lenta que o outro, você consegue efetivamente trazer essa eficiência para todos, né? Então, essa é a ideia básica do trabalho padronizado. Então, o trabalho padronizado não é uma burocracia, né? Muita gente confunde o trabalho padronizado com o procedimento, né? Que é algo, às vezes, também necessário, né? O trabalho padronizado pode ser um procedimento, mas não é uma burocratização. Ela traz resultado, ou seja, traz ganhos de eficiência. Então, o trabalho padronizado, o que é um trabalho padronizado? São exibições visuais que fornecem as informações e orientações relacionadas de como a atividade deve ser realizada, de maneira bem específica. Esse é um exemplo legal, né? Que não sei se você já comeu yakimeshi, o yakimeshi é um processo onde você faz aí uma comida japonesa, né? Ou chinesa, eu não sei muito bem qual das duas mas então ela tem aí o objetivo de fazer com que você consiga fazer aquela atividade, né? E isso é o que a gente espera, né? Então a ideia é você conseguir realmente, efetivamente, ter um passo a passo para que a pessoa possa ter um resultado. Nesse caso aqui, a comida é o resultado. E na logística, passou direto. Na logística é totalmente aplicável. E aqui eu trouxe um exemplo, que é uma atividade relativamente simples, mas extremamente importante, que muitas vezes pode cometer muito erro, né? As pessoas podem perder muita a sequência. Então aqui tem, nesse trabalho padronizado aqui chamado de instrução de trabalho de carregamento, né? Que é a área de carregamento. Como deve ser feita a abordagem ao motorista, conferir a ordem de carregamento, retirar e conferir os pallets vazios do veículo, colocar os pallets vazios no estoque, pegar os pallets cheios no estoque e colocar os pallets no caminhão. E olha, percebam que existe aí um recurso visual, né, das fotos dizendo como fazer. Então, por mais simples que seja, gente, a tarefa, ela carece de um bom trabalho padronizado. Então, esse trabalho padronizado é bem interessante, que é de um processo de carregamento. Aí existem outras maneiras de ter trabalho padronizado, né? Esse aqui é muito comum, né? Quem viaja de avião deve ver direto esse tipo de comunicação visual. Você pode usar vídeos, né? Nós temos usado bastante vídeo para mostrar qual é o desempenho, como fazer uma tarefa, então esse é um ponto importante. E é claro que tudo isso é para quê? Para evitar
que você perca alguma melhoria ou alguma mudança que você fez no processo. Então, muitas vezes você faz uma melhoria e essa melhoria, ela, no fim, acaba se perdendo com o passar do tempo. Então, as grandes mudanças, elas viram pequenos resultados. Então, a ideia é que a melhoria seja mais consistente e não inconsistente com esse tipo de resultado. Então, a ideia aqui é que você tenha efetivamente mais estabilidade. Então, a ideia aqui é fazer com que você tenha pequenas melhorias e, com a padronização, elas não regridem. Então, existe até uma figura na Toyota que usa assim, uma pessoa empurrando uma pedra e um calço segurando para a pedra não voltar. Então, esse é um ponto chave importante que mostra que, na verdade, você empurra a pedra para cima, põe o calço, empurra mais um pouquinho. Então, essa ideia de manter aquilo que você fez de melhoria e ter esse resultado efetivamente, né, com um grande resultado no final. Então, tendo estabilidade, resultado previsível, isso assegura a estabilidade do processo. Então, esse é o papel do trabalho padronizado. Agora, existem alguns pré-requisitos, né, do trabalho padronizado, entre eles, que a tarefa ela tem que ser repetitível, né? Não sei se essa é a palavra mais correta, mas significa seja uma tarefa que se repete. Os equipamentos devem ser confiáveis, não podem ter quebras, e os problemas de qualidade devem estar, de certa forma, resolvidos, ou seja, são questões que a gente tem que efetivamente, né, demonstrar e dar condições para a pessoa trabalhar. Então, esses são alguns pré-requisitos para você desenvolver. No caso da logística, que sejam equipamentos, né, que não sejam quebrados, problemas de qualidade, defeito do produto. Então, a ideia é que a gente consiga, com isso, ter um melhor resultado, e esse é um pré-requisito. Sem isso, você não consegue. Algumas dicas importantes no trabalho padrão é envolver todos os turnos. Então, por exemplo, na separação, qual é a forma correta de separar? Né? Eu tenho que ir até o posto, ler o QR Code da posição e depois do produto. Eu posso ler os produtos todos de uma vez, uma só etiqueta. Então, ali tem que estar claro e que todos façam da mesma forma, para garantir que a gente consiga ter o mesmo resultado, né? Como eu falei anteriormente. As tarefas devem ser sequenciais, como vocês viram ali. Vou trazer mais alguns exemplos aqui para frente também, mas elas devem ter algum recurso visual para que as pessoas vejam, né? O ser humano, ele grava mais na mente aquilo que ele está vendo do que aquilo que ele está ouvindo até. É impressionante isso, né? Então, vocês provavelmente não vão lembrar do que eu falei, mas vão lembrar das fotos que eu mostrei, né? Isso é muito comum dentro do processo de aprendizagem. O cérebro humano grava muito mais a parte do que ele chama aí de visual do que a parte de ouvir, né? Isso é muito comum também. E aí tem também que buscar nesse processo eliminar o que a gente fala de eliminar também o que não agrega valor. Então isso é importante e realmente isso acaba prejudicando também, né? Quer dizer, você tem que olhar, quando fizer o trabalho padronizado, que atividade você pode eliminar. Isso é importante. Colocar o documento próximo ao ponto de uso, né? Isso também é chave, né? Muitas vezes em alguns clientes a gente coloca, por exemplo, trabalho padrão na transpaleteira, que é a transpaleteira manual, que a pessoa percorre, né, na separação. Então isso deve estar próximo dele, não deve estar numa gaveta, tem que estar bem ali exposto, né? Então aqui alguns exemplos. Então, pessoal, ficou claro, né, o que é o trabalho padrão, né, quais são as dicas, e aqui alguns exemplos. Por exemplo, processo de pesagem, que às vezes tem que levar matéria-prima. E aqui você vê o fluxo da pesagem, né, como é feita a pesagem do pó e do líquido, né, e aí tem um operador da logística, que é o operador 1, que faz todo o abastecimento, e aqui é toda a operação, passo a passo, né, da operação. Desculpa, o 2 aqui é sólido e aqui é a parte líquida. Então, aqui tem um passo a passo de como fazer. Então, isso facilita o treinamento do operador.
Aqui um exemplo mais administrativo, né, que na área de logística também existe, né, que é o atendimento, né, e vejam que aqui é o processo de atendimento, não só o atendimento telefônico, mas também todo o agendamento logístico do técnico para atender uma chamada, mais especificamente nesse caso é um exemplo que tem a logística do operador indo até o posto para fazer a manutenção, né? No caso aqui, a manutenção de catracas, e tem todo o processo passo a passo de como desenvolver isso. E aqui um de logística, também fiz questão de trazer esse, porque esse é o bem comum dentro da operação logística que nós temos das organizações do centro de distribuição, que é como fazer a leitura efetiva, né, do item, né? Então aqui vejam que tem desde o momento que ele pega a transpaleteira, né, o paleteira, faz, loga no coletor, usuário e senha, identifica qual é o equipamento utilizado, então passo a passo de como fazer. E, gente, é incrível. Quando nós implementamos esse trabalho padrão, a gente ganhou produtividade na casa de 10%, porque as pessoas se perdiam no processo, sabe? E muitas vezes cometiam erros. Então, essa foi uma iniciativa bem interessante nessa empresa. Vejam que aqui tem as telas, né, do sistema, né, do WMS e tudo mais. E aqui também da produção. Na produção, vejam que também é um exemplo muito comum, né, que tem o passo a passo também, tem as fotos, então são exemplos clássicos aí de aplicação do trabalho padronizado. E aí, nesse caso aqui, olha só, o resultado que a gente conseguiu foi de 25% de ganho de produtividade. Então, realmente é impressionante esse tipo de resultado, que é bem factível a gente ter observado esse nível de resultado nas organizações. Mas, muito bem, o que eu tenho que fazer, então, primeiro, né? O trabalho padronizado é só parte do processo, né? Existem outros conceitos importantes. Um deles, que sempre surge quando nós implementamos a pergunta, é como é que eu mantenho esse trabalho padronizado? Então, a forma de manter o trabalho padronizado é criar um mecanismo de acompanhamento. Eu tenho visto muitas empresas que até têm o trabalho padrão, mas não checa, né? Se o operador está fazendo a tarefa. Eu até costumo dizer, né, perguntar para as pessoas para quem é o trabalho padrão. O pessoal fala, para o operador. Na verdade, o trabalho padronizado é sim para o operador, mas principalmente para a liderança. Para a liderança verificar se aquilo que foi programado, a pessoa está efetivamente fazendo. Então, essa ideia do trabalho padronizado. Ele não é simplesmente para quem faz, porque quem faz a tarefa ali 8, 9 vezes, ou 9 horas por dia, né? Então, efetivamente ela sabe fazer a tarefa, mas realmente é uma possibilidade para ela poder, o líder, checar se a operação está sendo feita de forma correta. E aí sim tomar as medidas, né, junto com treinar o operador, a pessoa, para que ela siga efetivamente o trabalho padrão. Então, esse processo de verificação é o que a gente chama de Kamishibai, é uma técnica, e eu devo eventualmente marcar uma live falando disso, que é uma técnica que faz com que você consiga efetivamente acompanhar, né, periodicamente. Em algumas empresas a gente tem implantado o acompanhamento do operador, né, que ele mesmo faz a sua verificação. Depois tem o líder, depois tem o coordenador, depois tem o supervisor. Cada um deles faz uma verificação no determinado horário, ou seja, uma rotina que a liderança checa se a operação está efetivamente sendo feita da maneira correta. Então, essa é a ideia do Kamishibai. Existe um método para fazer isso. Vamos ver se numa outra live eu consigo trazer esse tema para vocês, caso vocês achem interessante também. Então, o Kamishibai ele traz para dentro da operação o que a gente chama de Gemba. Gemba é o local onde as coisas acontecem, é onde a liderança vem, pega esse papel que está aqui desenhado, olha só, está aqui na foto, e esse papel ele tem lá umas perguntas que ele tem que verificar, né? Uma delas é: o operador está seguindo o trabalho padronizado? E aí você verifica se isso está acontecendo ou não.
E aqui a parte de caminhada pelo Gemba também, ou caminhada pelo desperdício. Então, são várias formas de utilização desse método. Vamos ver se não, na próxima talvez eu traga um tema falando de Kamishibai. Muito bem. Agora, só o treinamento, só o trabalho padronizado não resolve o problema. É preciso treinar as pessoas, né? Então, no próximo encontro, eu vou fazer uma abordagem de como treinar as pessoas usando um método conhecido como TWI e uma técnica chamada Dojo, que será o próximo encontro falar desse tema. E então, gente, não é só fazer o trabalho padrão, é preciso treinar as pessoas, né? Eu tenho discutido bastante com meus clientes a importância de treinar as pessoas antes delas irem fazer o trabalho, né? Alguns clientes usam aquela técnica, não sei se vocês conhecem, chamada técnica do encosto, onde a pessoa encosta no outro ali para aprender, né? Então, efetivamente, ela não é treinada efetivamente nem o tempo suficiente. E aí, óbvio, né, vai cometer erros, faz a operação mais lenta e muitas vezes não atinge os resultados. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha por hoje, né? Essa é a primeira live aí de uma série que nós vamos estar trazendo para vocês. E vocês podem se inscrevam no canal, né? Eu sempre falo isso, quem está no YouTube e se inscrever no YouTube, e quem tiver no LinkedIn, né, já está conectado comigo, então não tem problema nenhum para receber os comunicados. Mas se você também puder se inscrever no nosso Instagram, que é o Instagram da Tubilin, @2belin_, também seria interessante para você receber os comunicados, ok? Muito bom, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, uma boa noite.